Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos estudar em Geografia os recursos naturais amazônicos. Faz parte do grupo 7, capítulo 9 e inicia-se na página 144, referente aos módulos 64 e 65. A região amazônica. Ela representa um expressivo potencial em seus recursos naturais, minerais, hídricos também, que são da água, e também tem diversos fatores que a põem em risco. Um dos maiores é o desmatamento, considerado hoje o maior problema da floresta amazônica. A retirada da sua madeira, não só para ser vendida, mas também para aquela região ser usada para agropecuária. Isso faz com que perca a biodiversidade. As queimadas para a limpeza da região. O fogo é criminoso, né? E nas últimas etapas da substituição da mata no local, muitas vezes por não ser controlado, né? Invadindo áreas nativas de proteção ambiental, acabando com a nossa fauna e com a nossa flora. O avanço da fronteira agrícola que nós já comentamos. Desmatamento para poder usar tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E a poluição da água através do desmatamento, dos inseticidas, pesticidas usados na lavoura, poluição dos rios, o mercúrio na mineração. Tudo isso coloca em risco a vida. E a biopirataria, que é o roubo de espécies, vender, né, para outros países. Muitas empresas internacionais de áreas de cosméticos, medicamentos, eles estudam, né, de forma ilegal as espécies que nós temos na Amazônia, retirando os recursos naturais sem autorização, tá? Outra coisa, as características geográficas. Inicia-se o módulo 61. A Amazônia é uma região geoeconômica. Floresta tropical amazônica é a região onde se encontra essa floresta, é a região equatorial do Brasil. Possui o bioma amazônico. O bioma são todos os tipos de vegetação, de fauna, de flora que nós temos lá. A Amazônia Legal, região determinada para fins de desenvolvimento regional, ou seja, é a área em que o governo instituiu que ia se desenvolver economicamente. Abrange um pouco mais os limites amazônicos, mas é uma área que o governo quer expandir na economia. A cobertura vegetal da floresta amazônica, ela não é só do Brasil. Ela abrange outros países como a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e a Bolívia. E abrange os estados brasileiros Mato Grosso, Pará, um pedaço do Maranhão, Amapá, Roraima, Amazonas, né, integralmente, e o Acre. A Panamazônica significa a região a qual a floresta amazônica ocupa, né, do Brasil e dos seus vizinhos. Ocupa uma grande área no Brasil. Quase 60% do Brasil é ocupado por essa região. E também uma grande parte da América do Sul. Nós temos as regiões do IBGE, aqui divididas, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E as regiões geoeconômicas do Brasil, que é pelo seu desenvolvimento, tá? A Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. A Amazônia com as suas características mais naturais, de vegetação, mais floresta, menos povoamento, menos densidade demográfica. O Centro-Sul concentrando maior população, industrialização, tecnologia. E o Nordeste, a primeira região industrializada, e que está voltando a ter novas atividades econômicas. Extensão da área. Olha, o restante do Brasil.
do território brasileiro, isso em azul, e a região amazônica, 40%. E a população por área no Brasil, olha, total do Brasil, 98% da região amazônica, que é enorme, que nós vimos no gráfico anterior, apenas 2% de população. Olha a diferença. Embora represente uma grande parte do território, o complexo amazônico é a região geoeconômica brasileira com menor população, como nós já falamos, tá? Toda a área abriga cerca de 5 milhões de pessoas concentradas, principalmente nas maiores cidades da região, Manaus, Belém, Cuiabá. População do último censo de Manaus, 2010, 2019 e densidade demográfica. Lembrando que a densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Valores populacionais dos principais cidades amazônicas na IBGE. Então, apesar de ocupar uma área grande do território, essa região apresenta imensos vazios demográficos, ou seja, poucas pessoas morando lá, certo? Belém, considerada uma cidade litorânea grande da região. Vista aérea do centro de Cuiabá, do Mato Grosso. Manaus, a maior cidade da região do complexo amazônico. É grande, é desenvolvida na região. Lembrando também que ela se desenvolveu no período do látex, extração da borracha. Turismo internacional na Amazônia. Na verdade, é uma região que vem crescendo muito o turismo. Se nós analisarmos internacionalmente, essa região, o Brasil, várias pessoas que já fizeram intercâmbio, que já viajaram, toda vez que eles falam que eles são brasileiros, o pessoal pergunta da Amazônia. Nem todos nós conhecemos a Amazônia, mas eles veem como se fosse o Brasil inteiro uma Amazônia. Aqui são barcos para turismos, conhecer a região, passeios com os botos, belas paisagens. Para tudo isso precisa de uma infraestrutura quando é desenvolvido o turismo. Hotéis, tanto rústicos como luxuosos, restaurantes chiques, ônibus. Aqui nós temos hotéis, a estrutura foi construída em 1990, sobre um afluente do rio Solimões, na Amazônia. É como se fosse um hotel-ilha, tem que ir de barco. Passeio também para observação das onças, é um dos preferidos dos visitantes. Aqui, olha, na roupa dele nós observamos, né, que é de uma pousada, principalmente em época de cheias, alguns lugares dá para ser feito o caminho através de barcos mesmos, canoas. Ótimas estruturas, hotéis luxuosos nessa região. Porto de Manaus, uma vista aérea de um lugar desenvolvido, bem preparado para receber o turismo. Inclusive com aeroportos, como este Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Também a Amazombus, que é um veículo que ele leva as pessoas para visitarem as cidades. São cerca de 40 pontos turísticos. Ele vai passar por Teatro da Amazônia, Praia de Ponta Negra, dura cerca de 2 horas e mostra o município, né, de um diferente ângulo. Não é só passeios naturais que tem para fazer lá. O Teatro de Manaus, que está incluso neste passeio. O tour também lindíssimo, que é o encontro das águas do Rio Negro e os Solimões, formação do Rio Amazonas. Este passeio de barco quando as águas se misturam. Belíssimas cachoeiras. O transporte pela hidrovia é bastante utilizado, principalmente em períodos de cheias, até mesmo porque a variação altimétrica, né, metro, profundidade, varia de acordo com os rios. Então, grandes transportes, principalmente de cabotagem, matérias-primas, mas também de pessoas, são feitos através de barcos, hidrovias.
também turismo, mercadorias, turismo e a população local. Aqui nós temos os rios da região amazônica. Vale lembrar que é o maior rio do mundo e também apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, maior rio do mundo, tanto em volume de água como em extensão. Portos. Outro mapa das hidrovias da região amazônica, privilegiada. E as atividades, grupo 7, capítulo 9, página 166.